Tá bom. Bom, gente, eu acho que está gravando, então vamos lá. Então, né, esta é uma conversa com os autores. Nós vamos conversar sobre o livro Guido Beck, né, Formalismo Matemático e Representação Física, que acaba de ser lançado pela Ciência Estudia. Estão aqui presentes, então, o Ivan Gurgel, né, que é o nosso entrevistador de hoje, né, entrevistador ou comentador ou quem vai participar da conversa de hoje. Está Rafael Veloso, que é um dos autores, junto com Antônio Augusto Passo Videira, Antônio Videira, que é o outro autor do livro. Né? Então, é uma satisfação para a Ciência Estudia poder ter a presença de vocês, né? E também de ter lançado, esse é o livro, é o primeiro livro da coleção Domínio Público, né? E, então, eu agradeço a presença de todos e vamos bater um papo aqui, né, sobre o livro e sobre as questões ligadas à formação. Eu passo a palavra, então, ao Ivan, que, né, vai conversar com os nossos autores. Olá, primeiramente queria agradecer, é uma honra participar dessa conversa, é uma honra participar de uma atividade da Ciência Estude, essa atividade, essa associação que é tão, para mim, né, tão importante, tem publicado obras interessantes, editou uma revista importante que ainda está disponível para a nossa leitura. Eu tenho uma honra, né, de receber esse convite do Pablo Maricon, um professor que eu respeito profundamente e que marcou bastante a minha história, né, sempre participando de atividades que ele organizou na filosofia. E também, né, é ótimo poder receber em primeira mão, né, um livro e poder lê-lo já quentinho, digamos, né, acabou de sair do forno, e participar dessa conversa com dois autores que produziram uma obra excelente. O Guto, né, me permita a intimidade, né, de chamá-lo de Guto, né, um bom amigo, né, e já de alguns anos que a gente tem colaborado. Também é ótimo poder conversar com ele e conhecer o Rafael Veloso, né, um jovem que, pelo visto, né, está vindo com fôlego total, né, para produzir coisas interessantes e relevantes na área, né, de história e filosofia da ciência. Foi um grande prazer ler o livro, assim, foi uma leitura fluida, assim, né, e fácil de ser feito. O livro é muito bem escrito, né, e muito gentil com os leitores, né, nesse sentido de conseguir sempre explicar muito bem tudo que está sendo colocado. Então, já aproveito a oportunidade para recomendar o livro para todo mundo que assistir a esse vídeo, assim, né, certamente vocês vão apreciar bastante a leitura. E o mais impressionante é que é um livro que entrega muito mais do que ele promete, né? Em geral, às vezes a gente fica decepcionado ao contrário, a gente vê um título muito legal e às vezes quando lê a obra parece que ela só contemplou aquilo que o título, né, ou que numa primeira vista a obra trataria, e nesse caso é o contrário, né? Quando a gente vê o título, né, o formalismo matemático e representação física, a gente acha que é uma obra que vai se restringir, né, apenas a falar um pouco mais das questões filosóficas, né, ou fazer uma análise densa ali, né, do que o Guido Beck propôs do ponto de vista epistemológico, a sua visão de física, mas é uma obra que a apresentação, ela é, na verdade, uma obra à parte, assim, no sentido de que o resgate histórico, né, de toda a trajetória do Guido Beck até, né, o período que ele publica o texto que é traduzido, é bastante rica e do ponto de vista até de história é bastante, assim, né, detalhado, e depois eu vou retomar isso, assim, né, com questões, né, de muito interesse à historiografia. Mas para eu não me estender muito, né, nesse início, né, e já passar um pouco a palavra, eu gostaria um pouco, né, de ouvir o Rafael sobre como foi essa experiência de escrever esse livro. O Guido Beck, né, como vocês mesmos apresentam, né, não é
talvez, né, daqueles autores que ganhou, né, um cientista que ganhou das maiores notoriedades, ou que teve obras, né, que são consideradas dos maiores marcadores na ciência. Então, como foi, né, a escolha de estudar o Guido Beck? Eu imagino que a tese do Rafael tenha relação, né, com esse autor. Então, como foi essa experiência de começar a estudar as motivações, como foi redigir esse texto? Acho que a gente poderia começar conversando um pouquinho sobre isso. Bom dia. Primeiro, agradecer o convite. Sim, Estúdia. Acho que essa aqui vai ser uma oportunidade bem interessante para a gente poder falar sobre o livro, divulgar, né, conversar sobre ele. Bom, como você mesmo comentou, Isla, o Guido Beck, ele aparece agora mais na dissertação, né, na minha tese, no doutorado. Na dissertação, ele apareceu em muitos momentos, porque também a etapa de escrita do livro, a gente começou, quer dizer, eu ingressei, né, eu já vinha trabalhando há muito tempo, mas eu me juntei a ele, né, nesse trabalho. Eu estava indo metade do meu mestrado, então eu já estava encaminhando uma dissertação. Mas, de qualquer maneira, acho que foi bastante interessante, porque, como você disse, ele foi um físico que, apesar de contribuições interessantes, discussões muito interessantes, ele não aparece ali entre os grandes nomes da mecânica quântica. Quando a gente ouve mecânica quântica, a gente pensa em Bohr, Pauli. E o Guido Beck, eu já tinha ouvido falar dele, assim, muito vagamente, mas eu não sabia muito bem quem era. Não sabia os detalhes da vida dele. Então, foi primeiro interessante nesse sentido, porque a partir do momento que eu comecei a conhecer, estudar a trajetória dele, os países onde ele passou, até saber que ele veio para a Argentina, veio para o Brasil, ele foi orientador do emérito da Universidade de Estudei, que foi o Moisés Nussen-Vai. Então, isso já leva a relação com o Guido Beck para outra patamar, porque era uma pessoa que, vamos dizer, estava próxima, né, entre aspas, porque ele foi orientador de um professor que, assim, durante a minha formação lá no PJ, era um grande nome. Metade da minha graduação foi utilizando livros de Moisés, né? Então, é uma primeira ponte, assim, que eu achei bastante interessante, né? Isso dá uma outra relação com o autor. E, então, quando o Guto fez esse convite, ele começou a me passar o material dele, tanto artigos publicados em revistas científicas, Nature, Physical Review, quanto em cartas, foi bastante interessante, porque um dos motivos que eu estava como eu falei, nesse processo de escrita da dissertação. Então eu vim estudando já muitos tipos de Bohr, Heisenberg e Schrödinger, principalmente esse da década de 20, 30, vamos dizer assim. Então foi interessante ver alguém que vivenciou isso, passou por isso, contribuiu, trabalhou, conheceu essas pessoas. Mas quando entra nesse material, principalmente cartas, né, que o tom é completamente diferente. Claro que tem muitas discussões interessantes, mas o tom escrito em cartas é diferente. Você fala coisas em cartas que não aparecem em artigos. Então foi interessante ver nas palavras, assim, de algum físico que conviveu com essas pessoas, conheceu essas pessoas, transitou e experienciar, né, como que foi esse momento de construção, de discussão da mecânica quântica, os entraves que haviam, as divergências. Então, acho que foi assim, por mais que eu não tenha na minha dissertação tenha entrado, já foi uma grande contribuição, porque acho que me abriu, assim, me possibilitou uma outra visão, né, sobre essa década de 2030 da mecânica quântica. E agora, na tese, aí sim, nós já com o livro publicado, com mais acúmulo, com outras coisas que a gente trabalha em cima do Beck, de materiais, ele já vai passar a ter mais centralidade, né? Ele vai ser um dos polos, né? Um dos focos do trabalho de dissertação, é poder a gente investigar mais a fundo as motivações que levaram a Beck a vida toda a fazer as críticas que ele fez, a mecânica quântica, a Bohr, principalmente. Então, que foi, como você disse, um físico, que apesar de não estar, né, ali, vamos supor, entre os destaques da comunidade física, esses grandes nomes, mas que tem críticas muito interessantes, tem discussões bastante interessantes, e que defendeu elas ao longo de toda a sua vida. Então, são coisas que, assim, que nos faz pensar, né, por que alguém como ele ficou a vida toda defendendo as teses que não são as teses consideradas canônicas. Então, ir atrás, né, dessas motivações,
com que ele dialogou, tentar construir esse quebra-cabeça, é uma coisa bem interessante também, né? Que a gente mergulha, assim, a gente consegue entrar em contato de maneira bastante interessante com a própria história da física do século XX. Ivan. Esse é um ponto interessante, porque eu acho que assim, né, um dos pontos que eu também gostei da obra, porque às vezes quando a gente elege, né, um personagem específico para estudar, a gente sempre está um pouco flertando, né, com talvez tudo de negativo que a historiografia nos indica. Quer dizer, às vezes a gente coloca muitos adjetivos, então a gente começa a engrandecer demais, talvez, o que o personagem fez. Quer dizer, é como se a gente, ao colocar uma lupa, né, no sujeito, só nos restasse, né, então um pouco, de alguma forma, qualificá-lo, né, e distingui-lo, né, dos demais seres humanos. Eu estou comentando isso porque justamente acho que o livro, né, com uma elegância, né, e uma justeza enorme, consegue, ao mesmo tempo, né, mostrar o valor da obra do Guido Beck, mas sem cair, talvez, nesse vício, né, de um olhar muito fechado ao autor, ou mesmo assim, evitando romantizar as controvérsias que ele se colocou, né, às vezes eu brinco, eu sempre comento com meus orientandos, falo, toma cuidado, você não é o advogado do autor que você está estudando, né? Então, ele soube se defender, o que nos faz, o que nós temos que fazer é justamente ler os seus textos, ver seus argumentos, não é a gente que precisa fazer isso. Mas uma coisa interessante, né, que eu acho que representa um pouco, né, esse olhar, né, amplo que vocês dão, né, no bom sentido, assim, né, do Guido Beck, e que eu acho que dialoga bastante com questões, né, muito fortes na historiografia da ciência hoje, é um pouco... ele é interessante, porque ao mesmo tempo parece que ele carrega uma marca muito forte de uma tradição vienense. Eu nem tenho certeza se a gente pode falar tão bem de uma tradição vienense como algo muito marcado. Mas desde a preocupação dele com a representação, que eu acho que remete desde o Boltzmann a outros autores, a preocupação de certa forma, dizer, olha, o que diferencia a ciência de outros saberes, ele não vai ter uma visão muito rígida de ciência, como foi a do positivismo lógico, do Círculo de Viena, mas ele tem essa preocupação, um pouco, né, pegando o que o próprio livro apresenta muito bem, né, os físicos, os catedráticos que tiveram em Viena, né, no período dele de formação, também autores que, de certa forma, bastante apegados à física clássica, e, de certa forma, um pouco, né, embora ele, a gente pode retomar isso em vários momentos, mas embora eles façam uma incursão muito boa, façam uma tese em relatividade geral, trabalho com física nuclear, tudo, parece que alguns valores epistemológicos da física clássica, o que hoje a gente chama de física clássica, né, ele mantém. Então, mas ao mesmo tempo parece que ele tem uma marca grande dessa tradição vienense, mas por outro lado, que eu falei que marca muito preocupações atuais, ele tem um trabalho de circulação muito grande, né? Então, ele vai para Praga, ele vai para os Estados Unidos, vai para Odessa, daí vai para Lyon, na França, pega a ocupação dos nazistas, vem para a América do Sul, vem para o Brasil, né? Então, algo que mostra um pouco, né, como é que redes de cientistas, né, se estabelecem também, né, e no começo do século XX isso começa a aparecer de modo muito marcado, em partes, né, por necessidades mesmo, né, do próprio intercâmbio de cientista, em partes forçada por coisas como a gente voltou a vivenciar, né, guerras que faz provocar êxodo de pessoas. Então, queria, assim, né, faço esse grande comentário um pouco pelo perfil, né, de narrativa que vocês estabeleceram. Então, um pouco para vocês comentarem assim, como é que foi esse ajuste, né, de zoom, né, de foco, para conseguir, né, justamente dar conta disso, assim, né? Como é que foi, então, né, essa decisão de o que incluir,
do que não, do que deixar talvez para outra obra? Você acho que tocou num ponto chave, assim, que inclusive é uma questão que vai aparecer, tá, aqui como uma continuidade desse livro, que vai entrar agora na ideia, entrar na minha tese, que é, como você falou, o Guido Beck, ele tem algumas semelhanças, guarda algumas semelhanças ali de como você me comentou, de uma possível tradição austríaca, que inclusive é um questionamento que vai aparecer, que está aparecendo agora no trabalho no doutorado, que é se pode-se falar que existia um estilo austríaco de fazer física. Porque essa demanda de Beck por uma representação, a gente também vai ver em outros autores, em outros físicos austríacos, como Hans Stieg, que foi professor Beck, o próprio Schrödinger também, que ele foi muito recente agora, ele tinha essa demanda por uma representação. Cada um, é claro, suas particularidades, mas essa demanda é uma coisa que aparece, o Boltzmann comentou, então, que aparece ali em físicos austríacos. E essa questão em Beck é muito forte, que em vários momentos, né, em tanto em artigos quanto em cartas, isso é uma coisa que a gente destaca bastante no livro, ele possui uma extensão muito grande em, como ele falava, em questão de abandonar a física clássica, porque para ele externou isso em vários momentos ao longo da vida dele, a física clássica ela estava sendo abandonada de maneira quase como prematura, e ainda defendeu sua vida toda de que ela deu bons resultados, podia continuar dando bons resultados, que esse certo rompimento que a mecânica quântica faz com ela, talvez fosse até um prematuro, desnecessário, ou então estivesse deixando de abordar outras questões que estavam mal resolvidas. Então, nesse artigo que apareceu, que a gente traduziu e ele incluiu no livro, isso fica bastante claro. Né? Esse incômodo que Beck tinha em abandonar, vamos dizer assim, né, para usar até termos que ele usou, o eletromagnetismo clássico, a própria relatividade, e criar outras formas de representação, de outros modelos matemáticos, isso foi um incômodo muito forte em Beck. E sobre essa trajetória dele, é bem interessante porque isso também é uma coisa que me chamou a atenção. Ele começa na Áustria, né? Austríaco, parte para Praga, vai para Odessa, então, quando ainda era da União Soviética, provavelmente a Ucrânia, Estados Unidos, Brasil. Então, foi uma pessoa que circulou bastante, assim, a Argentina circulou bastante em vários momentos diferentes. E o que é interessante também, que é uma coisa que assim, o Guto, inclusive, sempre destaca muito quando fala dele, de que era uma pessoa ali que era um judeu austríaco, que a partir do momento que a Alemanha anexa a Áustria, então se torna um judeu alemão, durante a Segunda Guerra Mundial, e viveu em campos de confinamento lá na França. E isso também mostra assim, que hoje, quando a gente vai falar assim, pensa em produção em física, a gente pensa logo nos grandes laboratórios, né? O CERN, o Fermilab, e tudo bem, assim, não querendo ser anacrônico, né, porque são quase, quase 100 anos atrás, mas acho que a própria trajetória dele mostra que não é necessariamente assim, preciso grandes laboratórios, grandes instituições para você fazer boa física, fazer boas questões de física. Isso é uma coisa que eu acho que está bem marcado em Beck, porque apesar de esse grande deslocamento que ele teve, das dificuldades de fazer, né, porque ele relata em vários momentos, por exemplo, o tempo dele na União Soviética, até na França, ele tinha dificuldade de ir a bibliotecas, a dialogar com outros físicos, mas isso não o impediu de produzir, de refletir sobre questões físicas, de produzir física, de produzir, inclusive na França, dentro de campos de confinamento, ele produziu até seminários, discussões com outros físicos que não estavam lá. Então, isso foi uma coisa que é sempre presente na vida de Beck, e eu acho que destacar essa questão, né, de que mesmo ele fora, vamos dizer assim, do mainstream da física, dos grandes centros que se fazia física na época, né, principalmente os centros alemães, ou depois dos Estados Unidos, né, após a Segunda Guerra Mundial, ele conseguiu produzir boas discussões interessantes e que a gente chamou muita atenção, né? O Guto, quando me mandou o artigo dele que a gente traduziu e eu li, ainda naquela fase, a gente, mesmo sem entender muito do que ele está querendo dizer algumas coisas ou outras, precisava de uma leitura de cartas, de outros artigos, para conseguir entender certos elementos que aparecem nesse artigo que a gente traduz no livro, mas ele já faz críticas bastante interessantes e sempre voltando nessa questão que se tocou, que é a da representação, que isso foi um grande dilema, assim, uma grande questão da vida toda do Beck.
Então, até agora, como você falou assim, como equacionar isso, né, que é comum, às vezes, a gente dar, como você falou, dar uma discussão muito maior para o autor, querer ficar sendo o advogado dele. Quando a gente conversou sobre a minha tese, e nós começamos a trabalhar com 3 austríacos, justamente para tentar analisar se a gente poderia dizer que há um estilo austríaco de fazer física, nós pensamos em Schrödinger, o Beck e o Feyerabend. São 3 austríacos, estudaram na mesma universidade, de gerações diferentes, e que possuem uma visão similar, né, sobre a questão da representação. E justamente a discussão foi como, no meio de Schrödinger e Feyerabend, se a gente não ia acabar deixando o Beck um pouco apagado. Porque se for pensar até em número de publicações, Schrödinger tem uma lista enorme de publicações, tanto em física quanto em filosofia, Feyerabend também, e o Beck é mais disperso, é mais complicado nesse sentido. Então, isso eu acho que também é interessante, porque mostra que, por mais que a gente tenha escrito livros sobre Beck, a gente entende, né, reconhece essa dificuldade de que o próprio material que está trabalhando com ele vai até certo ponto, né, porque muitas coisas, assim, isso é uma coisa bem marcante que eu sempre falo, né, tem uma dificuldade até com relação à própria biografia, de ele não citar muitos autores, ou às vezes trabalhar muito sozinho, né, a impressão que a gente passa é que às vezes a física que ele está construindo é até artesanal, no sentido de que ele não tinha com quem dialogar, não tinha boas bibliotecas, então era aquela construção muito ali com as pessoas que ele tinha, né, o conhecimento que ele tinha já de cabeça. Então, isso foi uma coisa que, assim, a gente, tendo em mente, a gente tentou o tempo todo deixar isso bem claro no livro e também construir de maneira, como você meio falou, né, de tentar reconstruir a imagem dele, não tentando engrandecer demais, mas obviamente também não diminuindo, né, mostrando que, assim, foi um físico que, apesar de não ter tanta notoriedade quanto outros da sua época, mas que deu contribuições importantes e também, como a gente fala, né, Bohr, Pauli, Heisenberg 99, eles são 0,1% da física do século XX, né, assim, 99,9% da física foi feita por pessoas que a gente nunca ouviu falar. Então, trazer um personagem como ele, acho também interessante nesse sentido, né, de mostrar que a física ela é feita, né, sempre foi feita por outras pessoas além desses grandes nomes, né, que a gente conhece, que vão parar no livro de história, no livro de texto. Acho que o Guto quer falar alguma coisa que parece que levantou a mão. Guto, você queria intervir um pouquinho na conversa? Eu queria, se eu puder, eu gostaria de fazer de uma certa maneira, complementar aquilo que o Rafael falou, mas, em meu lugar, eu queria agradecer a possibilidade. Fechou o microfone, Guto, sem querer. Desculpa, então, eu queria, repetindo um pouco o que eu falei, eu queria complementar algumas coisas que o Rafael comentou ao longo da sua resposta à pergunta do Ivan, mas antes eu queria cumprimentar o professor Pablo Maricon, da Associação Filosófica Ciência e Estúdia, pela ideia que me parece bastante interessante e original de organizar essas conversas com os autores, de modo a poder, justamente como está acontecendo aqui, trazer outros elementos, outras questões, outros olhares que muitas vezes não estão explicitamente contemplados nos livros, nas obras publicadas, né? Mas também, antes disso, eu queria também me permitir mencionar que, para mim, foi uma enorme alegria receber o convite do Pablo para publicar um livro na associação, porque eu acho que o Beck, de uma certa maneira, casa bem pelo seguinte, né? O Pablo tem uma longa tradição de tradução, né? Ele tem, eu acho que, assim, eu me permito dizer que a grande contribuição dele, entre as muitas, digamos, como tradutor, é Galileu, evidentemente, né? Traduzir Galileu não é trivial, né? Ainda mais como ele faz, com aparato crítico, notas, né? O que para a gente que está se propondo a entrar também no mundo da tradução, se por um lado é um apoio, porque a gente pode olhar e o Pablo faz assim, faz assado, por outro lado é um desafio, mas é um belo desafio, um bom desafio. Então, acho que isso tudo é interessante, porque a gente está, assim, tem a ver um pouco com a resposta a pergunta que o Ivan colocou, daqui a pouco eu vou explicitar. E, por outro lado, acho que o fato de ser Beck, acho que tem um pouco também a questão de ser uma pessoa que que trabalhou com jovens, que privilegiou trabalhar com jovens, então, assim, como se não daria para traduzir Beck
por um lado, de forma solitária e sem um jovem. Então, a participação do Rafael também, por muitos outros motivos, mas também, de uma certa maneira, corresponde àquilo que o modo de trabalho do Beck. Então, acho que tudo isso eu achei interessante, que assim, são coincidências, são semelhanças que fazem com que a gente tenha... eu, pelo menos quanto a mim, fico muito feliz de ter podido fazer este livro do jeito que fiz para o Pablo Mariconda na Associação Filosófica Ciência e Estúdio. Bom, dito isso, acho fantástica a presença do Ivan e, como sempre, né, já as duas primeiras, digamos, intervenções, os dois primeiros comentários são muito pertinentes, né? E esse segundo comentário, né, como ajustar o zoom, né? Como ajustar o foco para que o personagem não fique maior do que ele de fato é, ou que ele desapareça, né? Para recuperar um pouco essa última intervenção do Rafael. Esse é um trabalho, eu acho que é um trabalho interessante e difícil, mas que assim, a historiografia de hoje nos permite ter alguma segurança com relação a esse como ajustar, ou seja, o modo pelo qual os historiadores e filósofos da ciência têm trabalhado nos últimos anos, nas últimas, talvez, 3 décadas, é justamente o de tentar evitar a repetição, dar continuidade à ideia de que a física é feita por grandes gênios, por grandes pessoas como Heisenberg, como Pauli, etc. E tal. Então, acho que a historiografia nos ajuda, de uma certa maneira, a ajustar o foco. Mas um outro elemento importante, que eu acho que a gente procurou explorar no livro, que também é alguma coisa que vem sendo trabalhada pela historiografia, e que eu espero que a gente consiga, no Brasil, assumir essa tarefa qual de publicar correspondência. Porque, no caso, como o Beck conseguiu, por razões que agora não vem ao caso, preservar, salvar mesmo a sua correspondência, nós conseguimos ajustar um pouco esse olhar através da correspondência dele, que é uma correspondência fundamentalmente recebida, né? Há menos cartas escritas pelo Beck no arquivo que se encontra localizado aqui no Rio de Janeiro. Então, acho que a correspondência também foi um elemento importante para a gente lançar a mão para tentar ajustar esse tamanho. Porque, é claro, no caso dele, a gente tem um grande apoio que já desde o final do século passado, na década de 80, foram publicados 5 volumes com a correspondência do Pauli, e praticamente tudo que o Pauli escreveu e recebeu está ali. Então, nos permite, né, ajustar esse olhar. Né? Porque aí, voltando a um ponto, que eu vou terminar com isso, eu não sei se eu tenho resposta, por isso que eu vou até me permitir interromper logo, a pergunta que o Ivan fez, de uma certa maneira, né, não foi exatamente isso que é a pergunta que ele colocou, mas acho que está implícito, como é que se constrói uma tradição? Né? E Viena, como é que a gente vai de um Boltzmann a um Thiering, né? Quer dizer, que foi o último catedrático antes da Segunda Guerra Mundial, né? Como é que a gente faz? Como é que isso acontece, né? Eu acho uma belíssima pergunta, uma questão que não interessa não apenas aos historiadores, não apenas aos sociólogos, eu acho que também interessa aos filósofos, né? Apesar dos filósofos muitas vezes não acharem questões como essa muito relevantes, e eu acho que eu não tenho a resposta a isso, né? Quer dizer, tem alguns elementos, né? Mas eu acho que é uma pergunta muito pertinente e muito interessante. Né? E no caso de Viena, ainda que seja digamos assim, ao final, um resultado não muito glorioso, né? Porque nós temos Boltzmann, nós temos Schrödinger, que não chegou a trabalhar propriamente em Viena, não fez os seus grandes trabalhos em Viena, mas no final a gente tem o quê? Um Thiering, não o Beck que trabalhou lá, mas poderia ser, certamente merece ser incluído dentro dessa tradição, é um resultado assim, em que é menor do que se esperava, né? Começa com Boltzmann, termina com Thiering, né? Então, como é que isso se dá, né? Quer dizer, acho que, ou seja, o que eu estou querendo dizer aqui, fundamentalmente, acho que a pergunta é como é que se começa uma tradição interessante, como é que se termina uma tradição interessante, mas tem uma outra pergunta que eu acho que aí o Beck nos permite formular, porque acho que essa foi uma questão que ele se colocou, o quanto a prática científica depende de uma tradição. Eu acho que essa é a pergunta muito importante, ainda mais nós, e me permito fazer uma menção à atualidade, nós vamos, no Brasil, né, nós vamos ter que, em breve, espero eu,
pensar coisas assim, como é que a gente recupera alguma coisa, ou como é que a gente constrói alguma coisa de melhor a partir de uma tradição, e que tradição nós vamos utilizar, ou que tradição nós vamos utilizar. Então, assim, como eu disse antes, eu não tenho respostas para isso, talvez eu tenha assim, algumas sugestões, mas eu acho que o Ivan tocou em problemas absolutamente centrais e atuais. Então, obrigado, Antônio, pela intervenção esclarecedora. Ivan, você... Eu gostaria de, talvez, eu até vou pular algumas coisinhas que eu pretendia falar, mas se der tempo a gente volta. Mas só para já colocar mais uma pequena pergunta, que acho que engancha bem, né, no que o Guto comentou agora. Porque também, assim, nesse processo dele ir para Praga, ir para vários locais, parece que talvez, né, a missão que o Beck foi assumindo, foi se colocando, foi justamente de tentar criar grupos de pesquisa, e grupos de pesquisa nesse sentido, né, mais profundo, né, quer dizer, inculcar valores, atitudes próprias do que ele acredita na ciência, né, a gente poderia chamar talvez de difundir um certo ethos, né, da ciência que ele considerava válido. Então, né, ele talvez, às vezes, até um pouco pode conjecturar que talvez esse seja o maior legado dele, né, essa formação, né, de grupos. E aí, assim, mas quando o livro fala bastante sobre a Argentina, mas então mais uma curiosidade, assim, né, dentro disso, que é muito interessante, quando ele chega na Argentina, também tem um pouco alguns conflitos, né, que às vezes, quando a gente talvez olha muito rápido, parece mais, talvez, questões pessoais, de personalidade, mas pouco a pouco a gente vai percebendo que não é exatamente isso, são pessoas que acho que até o próprio Beck parece ser uma pessoa sempre muito fácil de lidar, no sentido assim, de conseguir diálogo, etc., tudo, mas que às vezes, né, um pouco, né, as diferenças se explicitavam nesse trabalho assim quase que de um conflito cultural, quer dizer, uma ciência que está funcionando dentro ainda de um tipo de tradição que talvez ali, né, a Argentina sustentasse naquele momento, mas ele chegando e tentando um pouco, né, difundir talvez, né, querendo posturas e negando a ideia de vocação e dizendo que o que precisa é apoio institucional correto a estudantes, quer dizer, como que se deve se portar, se deve agir, né, para formar uma comunidade. Em parte, né, o livro ele está mais atento à Argentina, né, porque são os antecedentes e o que promove, né, o texto principal, mas no Brasil também ele vai ter um certo, né, algumas dificuldades de lidar e de entender os funcionamentos institucionais, tudo. Na Universidade de São Paulo, onde ele contribui, né, isso eu aprendi com o Guto, em falas dele, né, ele também tem, às vezes, né, algumas contrariedades. Então, eu queria que vocês comentassem um pouco, assim, né, como é que vocês avaliam, né, essas situações de conflito, não no mau sentido, né, mas de quem está tentando desenvolver um projeto, mas encontrando resistências, né, nos espaços que ele vive. Então, Rafael, Guto. Esse também é outro ponto, né, que a gente discute bastante, um pouco bem interessante e bastante atual também, né? Acho que assim, uma coisa que a gente vê é que os anos se passaram, mas há certos problemas que às vezes persistem, né? E Beck, de fato, a gente aborda mais nesse caso a questão da Argentina, mas quando ele passou pela União Odessa, na União Soviética, ele também tinha essa preocupação, ele tinha esse foco em formar pessoas, essa preocupação em se construir uma tradição, se criar um ambiente que fosse propício à produção física. Tanto que uma das coisas, um dos pontos que a gente coloca no livro é que a crítica que ele fazia de que ele tentava construir um novo modelo de universidade, né, com o fim da Rússia czarista, e que ele via muitos erros sendo cometidos e erros vindo de cima, né, da própria burocracia da universitária. E quando ele vai para a Argentina, a gente vê que críticas assim, semelhantes aparecem. Porque, como se falou, ele tinha essa preocupação muito forte de que
a física não ia se construir ali sozinha, né, a partir de indivíduos, a questão da ciência, ela perpassa por essa dimensão coletiva, colaborativa entre diversas pessoas, né, diversas instituições, e foi uma coisa que eu acredito que ele tentou empregar bastante, né, na experiência dele na Argentina. Então, quando ele chega, ele passa um tempo curto, depois vai para Córdoba, e ele dialoga com muita gente. E até mesmo quando ele estava na Argentina, trabalhando lá no Observatório de Córdoba, ele vai para outros países também latinos. E então você vê que assim, Beck, ele, ao longo, assim, uma parte da vida ele transitou, porque tinha que transitar, né, no judeu na Segunda Guerra Mundial, mas se vê também que essa questão dele estar sempre, não parar num lugar só, é uma própria característica dele, provavelmente pela própria concepção que ele tinha do que era ciência, que ele não faria ciência sozinho na universidade, no instituto que ele trabalhava. Ele precisava estar de diálogo com outros cientistas, com outras universidades, com outras pessoas. E é interessante porque, como até o Guto comentou, né, que a escrita do livro, de certa maneira, ela espelhou como era a dinâmica de trabalho do Beck, né, que ele era uma pessoa mais velha trabalhando muito com jovens, e é uma coisa que ele repete na Argentina. Tanto que ele, mal chegar lá, ele já tem o Mário Bunge, né? Pronto, a ciência foi orientando dele, então ele já chega na Argentina e se cerca de pessoas jovens, onde ele tenta passar para essa juventude física argentina certos valores que ele considerava muito importantes. E aí até ele se tocou num deles, que é essa questão da vocação, que Beck sempre foi um ponto que ele tocava bastante, de que é necessário, assim, quem quiser fazer esse trabalho de física, quiser fazer um bom trabalho de física, tem que se dedicar, a universidade, ela precisa, não é a pessoa interessada em fazer física que tem que ir na universidade buscar a formação, mas é a universidade que vai buscar essas pessoas. Então, eu acho que essa característica em Beck é bastante interessante, porque ela demonstra, primeiro, né, de que a ciência, né, ela demanda essa dimensão, essa coletividade, né, essa estrutura universitária, de a gente ter espaços onde a gente possa, não só assim, ter as portas abertas para os estudantes virem, mas se for o caso, vai buscar eles, porque Beck também em Carlos, ele aponta muitas vezes que, assim, que há pessoas que podem até ter interesse em fazer física, mas não conseguem chegar, seja lá por qual motivo. Então, e ele, assim, depois de ir no Brasil, mas também enquanto na Argentina, a gente vê esforços dele muito nessa direção, de tentar criar ali um ambiente que a física fecunde. E é claro que, assim, que, como você falou, né, ele era um austríaco de uma outra época, chegou num país com culturas diferentes, com cultura completamente diferente. Então, assim, a questão do choque, acho que cultural, isso fica marcado desde o início. Tanto que em cartas, né, que ele envia, as cartas trocadas, por exemplo, com o Mário Bunge, acho que é bastante interessante, mostra justamente, acho que assim, a gente pode perceber conflitos geracionais, talvez, mas até conflitos, assim, a própria questão de cultura, assim, do país, né, de épocas e países diferentes que duas pessoas viveram, porque era uma pessoa mais velha, um austríaco, que chega na Argentina já, né, formado e quer, assim, construir ali um ambiente a partir de valores que ele considera importante, que ele construiu a partir, né, da sua circulação por todos esses países que a gente já comentou. E a gente repara que muitas vezes, assim, a expectativa, né, que ele colocava nesse estudante, no caso do Mário Bunge, que eu estou comentando, não foi alcançada, assim, que o Mário Bunge, né, nesse caso, ele também tinha talvez uma outra visão de física, ou tinha outra perspectiva de profissionais. Então a gente repara que esses choques começam a acontecer, mas que de maneira alguma ele, como você mesmo colocou, isso impede a produção, porque ele se coloca sempre como aquela pessoa que está, claro, né, ele não abre mão daquilo que ele considera importante, como chama de vocação, da dedicação, mas é aquela pessoa que está aberta ao diálogo, que está aberta à colaboração, e que tenta, inclusive, apaziguar. Foi uma coisa que a gente tentou mostrar muito, assim, no livro, era isso, que apesar dos conflitos que surgiram, e que seja comum, né, assim, muito difícil, uma situação como essa, não surgir conflitos, assim, entre as duas partes, ou então discordâncias com relação a como o trabalho deve acontecer. Mas Beck era aquela pessoa que ele tentava, assim, sempre muito cordial, e isso eu acho que pelos próprios tons, assim, mesmo em momentos
de crise dele com o Mário Bon, a gente vai ver as próprias cartas de que ele não perde aquele tom de cordialidade, no sentido de que, assim, tudo bem, não é físico que você quer fazer, você quer, no caso também com o Gaviola, assim, você não quer trabalhar com isso, tudo bem, mas se dedique, assim, muito àquilo que você quer. Independente da área que você quer trabalhar, se dedique para fazer o melhor possível. Espere os melhores. Então, é um perfil bastante interessante de Beck, porque, apesar de, às vezes, até ser rígido em algumas questões, né? Por exemplo, essa questão da dedicação exclusiva, da vocação, que o estudante assim, tem que se dedicar e tem que viver pela física, isso não faz com que ele encerre a cordialidade e até mesmo incentivar, né, no caso, os orientandos, a assim, não quer fazer isso, tudo bem, quer ir para outra área, quer ir para a literatura, quer ir para a filosofia, ok, mas se dedique para fazer o melhor possível. Então, é uma característica marcante em Beck, que eu acho que, por mais que esses atritos, né, esses problemas institucionais, na própria, se pensar, quando Beck ele é levado para a Argentina, também porque estava ali numa época onde a própria física argentina estava cantando ali, né, estava se construindo, né, se consolidando, assim como no Brasil. Então, como ele mesmo narra, eu acho que isso ele fala da União Soviética, mas serve também para a Argentina, onde ele vai dizer que se tentava, no caso da União Soviética, construir, né, um novo modelo de universidade, um modelo de educação, ele via os erros cometidos e que muitas vezes esses erros atrapalhavam o desenvolvimento, né, o trabalho ali do corpo, né, do universitário. Mas que isso, de maneira alguma, assim, deve impedir essas pessoas o corpo acadêmico não deve parar por conta de problemas de medicina. Então, é uma característica também interessante em Beck, porque ele, mesmo formando esses grupos, né, tentando construir uma tradição, ele sempre repara de que ele sempre destaca essas tensões existentes entre os objetivos, vamos supor assim, institucional e as vontades ali dos estudantes, dos professores da universidade, que ele, isso também, a visão que eu tenho muito dele, ele sempre tentou dialogar, conciliar muitas vezes para justamente eliminar essas tensões e conseguir fazer um bom trabalho. Às vezes conseguiu, às vezes não conseguiu, mas eu acho que, assim, o Beck também nos permite perceber essa relação existente também, né, entre a produção científica, que ela não está somente ali em cima de nomes, né, mas também a produção científica depende muito da relação dessas pessoas com a própria universidade onde elas estão. Então, ela nos permite observar essa dimensão institucional, o impacto da dimensão institucional na produção científica dessas pessoas. Né? Eu acho que é uma coisa que às vezes eu sinto assim, eu na época da graduação sentia muita falta disso. De entender, eu estudava Heidegger, eu estudava Bohr, mas entender essas pessoas dentro do contexto universitário, dentro da instituição onde eles estavam. E muitas vezes, no livro que a gente utilizava, passava só como se fossem, muitas vezes, pessoas isoladas, trabalhando ali sozinhas, e que não era. Então, essa dimensão, essa relação, né, entre instituição, físico, de professores, uma coisa que está sempre presente. Eu acho que Beck nos permite ver como isso acontecia, inclusive tentar traçar lições, né, para a atualidade, como o Guto falou da questão da tradição. Isso foi sempre uma coisa muito importante para Beck. Ele destacava isso, que é preciso construir uma tradição. Agora, como fazer isso, de que forma, são questões que persistem até hoje, que a gente deve se colocar para nós mesmos, no Brasil, na atualidade. Eu acho que Beck, assim, a trajetória dele, a vida dele, traz lições interessantes nesse sentido, para a gente observar esses elementos que às vezes passam assim, um pouco batido. Falar alguma coisa? Muito bem. Eu acho que temos aqui há um monte de assuntos que a gente poderia retomar e tal, aí podemos conversar aqui durante horas, não é? Eu acho, por exemplo, toda a questão aí levantada pelo Ivan e que emendada pelo Guto também, da questão da nova historiografia, da maneira de interpretar, vamos dizer assim, de que textos a gente pode usar, né? de que vamos dizer, não é? Porque tradicionalmente, mesmo na filosofia, por exemplo, na história da filosofia, só valia o que tinha sido publicado, não é?
Pegava o Descartes, pegava uma carta isso não vale porque a carta, a correspondência não foi publicada em vida, então não é uma coisa autorizada pelo autor. Então, e uma das marcas da nova historiografia foi trazer a correspondência, né? Vocês, onde, por exemplo, o impacto na interpretação da obra do Newton produzida trazida da correspondência, levar em consideração a correspondência que mostra como, né, Newton tinha lá preocupações alquímicas, etc., que estavam completamente fora, vamos dizer, da obra publicada, né? Então, isso traz uma nova dimensão e tal, e no caso do Beck aqui, a utilização da correspondência, né? Porque se nós ficássemos, estou falando aqui, vocês me desmintam se não for uma interpretação correta, mas se nós ficássemos só nos textos publicados por Guido Beck, bom, seria muito pobre, né? Para poder fazer uma interpretação da contribuição dele, do trabalho dele, da relevância que ele teve, embora fosse um autor secundário, vamos dizer, não é? Mas ele é um autor secundário na obra publicada, mas é importantíssimo nessa maneira dele trabalhar para constituir uma comunidade, né, vamos dizer, de físicos, né, na América Latina, onde a gente sabe que como é difícil constituir comunidades aqui, né? Mas, enfim, eu acho que estamos avançando, poderíamos avançar muito mais, mas eu pediria ao Ivan, então, uma última consideração, para que também o Rafael e o Guto pudessem, vamos dizer, fazer um fecho dessa nossa conversa, né? Que continua sempre muito aberta. Quando a conversa é boa, o tempo passa rápido, né? Mas tentando fazer uma última colocação, e até pegando já esse mesmo gancho, né, que o Pablo citou, tem uma coisa interessante, que quando a gente estuda um autor, às vezes a gente quer achar uma certa unidade em torno dele, assim, né, que a gente quer dizer assim, quem foi tal autor? Quando a gente pega só a publicação oficial, às vezes isso fica mais fácil, né, isso fica mais restrito, e a gente cria uma imagem ali do autor. Mas quando a gente começa a pegar as cartas, os textos não publicados, etc., muitas vezes, né, a gente acaba tendo um desafio novo, porque às vezes a gente vê que aquele autor ele não era tão coerente assim, né, internamente, às vezes as posições mudando, etc. Tal. Mas no Beck, aí eu vou fazer mais um comentário, mas se eu estiver equivocado, fiquem totalmente à vontade de me contrapor. Parece que a gente ainda vê uma certa coerência grande nele, e até em torno da própria temática da representação, que é a temática, né, do artigo central da obra. Porque, por um lado, o Beck, acho que ele tem uma preocupação epistemológica muito grande em tentar entender, assim, quer dizer, como é que a física talvez não se, entre aspas, se reduza a uma abstração matemática que às vezes um pouco provida de sentido, que no máximo tem alguma corroboração empírica, mas que ainda é pouco suficiente para a gente falar que a gente criou alguma representação sobre o mundo, uma visão de mundo, como preferir. Então ele tem essa preocupação, está muito central nele, até o que ele não vai se, talvez, né, ganhando grande afeito à física que está sendo feita à sua época, a nova mecânica quântica, etc. Por outro lado, essa mesma preocupação está num certo plano estético. Quer dizer, quando ele faz a referência até a comparação da ciência com o teatro, ou ele fala muito da arte, né, como a busca de representar algo com seus elementos mínimos, né? Então acho que ele também está dialogando muito com a própria estética da sua época. Isso também, quer dizer, então, isso está em ressonância, essa questão da representação vem da epistemologia, passa para a estética, mas chega até, no bom sentido do termo, como uma preocupação política, quando ele vai lá e diz, não, quer dizer, o que a ciência produz como conhecimento tem que ser compreensível pelo cidadão comum. Então, como é que aí tem uma passagem do livro que eu acho bonita, porque ele até diz,
como é que eu vou falar para o eletricista, né? Não sei se é exatamente esse o termo, né? A pessoa que trabalha ali com as instalações elétricas, que o elétron não existe, ou que não existe corrente elétrica. E durante muito tempo, assim, né, durante o livro, às vezes você estava assim, ele preocupado com a eletricidade como algo fundamental, a corrente elétrica, a indução de Faraday, e no fundo, né, fica claro até por que isso é um fenômeno físico tão caro a ele, porque quando ele vai falar lá, né, dos elementos de estilo, né, que ele está tentando chegar a quais são as constantes fundamentais que talvez sejam o alicerce da física, ele está chegando na carga elementar do elétron como algo básico, né? Que ele vai falar, então, da massa, da carga elementar do elétron e da velocidade da luz, né? Por isso que a gente vê, então, por que ele está sempre fazendo referência à queda dos corpos, a lei de Faraday, né? Ou as leis do eletromagnetismo e a constância da velocidade da luz, né? Então, nesse sentido, parece que realmente tem uma preocupação, né, que ele tem, né, e que, de certa forma, dá uma certa coesão a esse conjunto de preocupações que ele estabelece, né? Então, como eu não sei, não é bem uma pergunta, é mais um grande comentário ali, né, tentando ver um pouco o conjunto da obra, digamos, mas que aí fique à vontade até em apontar meus equívocos, se for o caso. Rafael, Guto. Perfeito. Foi até bom, Ivan, citar isso, porque acho que isso tem uma ligação direta com o que o Pablo comentou. Eu lembro quando o Guto, pela primeira vez, ele mandou esse artigo que a gente traduziu, mandou ele em inglês, né, para eu ler, e ele mesmo já comentou na época, assim, ó, esse aqui é o artigo do Beck, em 45, eu lembro que foi algumas vezes assim, mas é um artigo que eu, sinceramente, eu não entendo o que ele quer com algumas coisas. Isso alguns anos atrás. E quando eu li, assim, eu me deparei com esse termo, estilo puro, ele querer reduzir a 3 constantes, foram muitas coisas que, tipo assim, o que é estilo, o que ele quer dizer com estilo puro, por que 3 constantes? Então, assim, é um artigo que, quando eu li, eu fiquei com mais dúvidas sobre muitas coisas que ele estava falando ali, do que, assim, do que hipóteses que eu gerei, as conclusões. E se não fosse material em cartas, se não fossem as cartas de Beck, eu não conseguiria ter entendido o que ele quer dizer com muitos daqueles termos, porque, vamos supor, a bibliografia oficial, né, publicada nas revistas, não dava conta de muitas das coisas que ele falava nesse artigo publicado em 45. Mas, ao ler as cartas dele, a gente pode entender, por exemplo, essa relação que ele faz de física com teatro, era uma coisa que, pela bibliografia oficial dele, os artigos dele oficiais, não tinha a mínima condição de entender como que ele fazia isso e por que ele estava fazendo essa comparação. Mas, quando a gente começou a analisar o material em carta, então, assim, foi um mundo que se abriu ali, e a gente começou a conseguir entender as motivações dele em utilizar esses termos, como que eles apareciam, de onde ele tirou essas ideias. Então, também eu acho que isso, para resgatar um pouco o que o Pablo falou, na importância dessa nova historiografia e da quantidade de material interessante, né? E isso foi bom para mim, porque quando a gente fez esse trabalho, né, de começar a ler as cartas, eu não tinha esse costume de, quando eu vou estudar algum autor ou algum tema, de pegar as cartas. Eu ia abrir lá em alguns sites, né, que tem lá toda a produção biográfica dos autores, que praticamente são artigos publicados em revistas, e esse era o meu material. Então, isso foi até bom, no sentido de formação para mim, porque abriu assim, um novo mundo de possibilidades. Assim, tem os artigos produzidos, publicados, que obviamente são muito importantes, mas também tem as cartas, né? Tem aí que agora, felizmente, já tem bastante coletânea, né? Diversos físicos, das cartas que ali tem de material interessante que a gente pode trabalhar e nos ajudar a entender as ideias, como eles pensavam, assim, é de uma preciosidade enorme. Então, isso foi até bom para mim nesse sentido formativo, porque eu ali, enquanto mestrando na época, eu não tinha esse costume de ir à carta para tentar entender certa ideia. Então, acho que só destacar isso, porque foi uma coisa muito importante, isso foi um marco na minha formação. Mas, com relação a essas ideias, de fato, assim, acho que, analisando esse material, tanto o artigo quanto a carta, a gente pode ver que certas noções, elas persistiram ao longo do tempo, mas mesmo assim, por exemplo, essa questão da representação, foi uma coisa que Beck, ele aparece, né, ao longo de sua vida,
mas mesmo assim a gente pode perceber que ele esse é o objetivo dele, mas ele tenta encarar isso por vias diferentes. Tanto que um trabalho que a gente tem feito agora, né, é de tentar pegar essa produção de Beck e analisar mais a matemática que ele elaborou para ver em que sentido a matemática que ele estava propondo ali, que muitas vezes a via que ele tentou para resolver esse problema da representação foi pela via da matemática, que a gente não pode ignorar ela, né? Apesar dele questionar em vários momentos que a física não é matemática, não deve se reduzir a matemática, até externar essa preocupação que também concordo com você, Ivan, é bastante bonita, né, dele preocupado de que a gente não pode dizer por eletricismo de carga elétrica. Isso é uma preocupação que aparece nele em vários momentos, né, essa relação entre a produção científica e a questão mais popular, vamos dizer assim, essa aproximação entre a universidade e as pessoas, né, a sociedade. Isso é uma coisa que aparece bastante em Beck. Mas agora a gente fez esse trabalho de tentar analisar a discussão matemática dele e ver em que sentido isso é. A matemática que ele produziu era canônica ou não, em que sentido ela se diferenciava. E o que a gente percebeu que, apesar da representação, né, essa defesa da representação, foi algo que persistiu ao longo da vida dele, mas em alguns momentos parecia que ele meio que voltava do zero e tentava enfrentar esse problema por uma outra via, né? Seja por dificuldade de alguma coisa que ele estava pensando no livro, se descobrir outras coisas que acabou que caiu, ou então ele viu novas possibilidades. Então, assim, é um autor que ele tem elementos que persistem ao longo da vida dele, mas que mesmo assim a gente percebe que há muitas assim, novas tentativas, novas facetas de um mesmo problema. E também eu acho que é uma coisa bastante interessante, né, que Beck nos permite analisar, é de que essa questão de que o mesmo problema ela pode ser encarado de diferentes perspectivas e que justamente isso, por utilizar diferentes perspectivas, assim, resultados diferentes podem aparecer, né? Eu acho que Beck também nos permite analisar essa dimensão do próprio fazer científico, né, na construção da física. Que ele tenta abordar, como se falou, né, essas três constantes, né, a velocidade da luz, a eletricidade, o desenvolvimento do botão H, não, mas ele abordar essas três questões com a própria construção ali, a fundação da eletrodinâmica quântica, que é uma coisa que ele está sempre preocupado, né, o que é fundamental, o que não é, de que maneira a mecânica quântica rompe com a física clássica, a física clássica foi abandonada, não foi, tem como ela continuar. Então, isso são questões que sempre aparecem na vida do Beck, mas que ele encara de maneira distinta, assim, em vários momentos. A gente pega até artigos dele mesmo, né, publicando em revistas, e a impressão que a gente tem é que ele está começando, às vezes, um trabalho do zero para encarar ali a mesma questão, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem uma continuação, né, como se fosse do livro, né, que vai até aparecer, que é uma coisa que eu trabalho na minha tese, é de como Beck fez essas relações, né, de que forma ele tentou, tudo bem, o problema da interpretação ele persiste ao longo dele, mas muitas vezes a forma, né, o método que ele utiliza para chegar nesse problema varia um pouco, né, ele tenta abordar de maneira diferente por possibilidade de continuar daquele jeito, ou por achar que daquele jeito está mais funcionando. Então, é uma coisa que a gente está tentando agora mapear para conseguir, né, traçar esse panorama melhor, porque apesar desse livro, desse artigo de 45, me colocar uma série de questões muito interessantes, né, externar, assim, um artigo que a impressão que me passa é que ele até tem um certo teor de desabafo, né, de certos incômodos que ele tinha com a interpretação de Copenhague, com Bohr, principalmente, que ele cita diretamente Bohr, né, critica diretamente Bohr, no artigo 45, que é uma coisa que, até a gente lendo assim, as cartas foram colocadas entre Paulo e Schrödinger, então Paulo e Bohr, Schrödinger e Bohr, a gente vê que criticar Bohr era uma coisa que qualquer um fazia, né? Era muito difícil fazer isso e não era qualquer um que ia usar fazer esse tipo de coisa. E Beck faz, né? Então, é outra coisa que chama atenção, né? Que é isso que você falou. O Pablo que me comentou, que ele não é considerado um físico secundário, mas que tem grandes contribuições e também dá essa dimensão de que a física ela não é só constituída por grandes nomes, né? É uma ciência, assim como todas as outras, colaborativa e que há várias pessoas envolvidas e que, apesar da gente entender certos elementos como canônico,
ao longo das épocas, assim, não quer dizer só porque é algo que você vai ficar falando, isso não quer dizer que todo mundo trabalhava com aquilo ou todo mundo concordasse com aquilo. Eu acho que Beck também nos permite trazer esse olhar para a física, de que algo que hoje, como por exemplo a complementaridade, né, que era algo que Beck sempre criticava, né, ele não via isso com bons olhos, apesar de aparecer no livro, em todos os livros textos hoje, isso nem sempre, né, até hoje, mas assim, isso nem sempre foi dado como assim, um estatutário ou foi bem visto, né, ou foi considerado como uma boa solução de problemas da física quântica. E Beck dá essa dimensão de alguém que estava de fora ali do mainstream da física, que tinha graves descontentamentos e como o que ele fez ali, dadas as condições que ele via, de estar na Segunda Guerra Mundial, de estar circulando, como ele tentou solucionar esses problemas e equacionar, né, junto com a dimensão política que você também apontou, dele preocupado em relação entre a física e a sociedade, né, se não dizer para um eletricista que não existe cargas elétricas. Então, acho que assim, é um autor, né, bastante complexo, né, tratar diferentes questões, né, não só da física, mas da filosofia, da história da física. Então, assim, é um autor bastante rico para trabalhar, e que acho que tem sido bastante interessante para mim, e foi bastante interessante para mim, até durante a escrita da dissertação, que em certo momento eu até estava trabalhando na dissertação, e escrito um livro, eu tive que parar para reanalisar, vamos dizer assim, o que eu vinha sendo escrito, porque os estudos, né, para a escrita do livro estavam impactando a mim, né, estavam mudando minha visão com relação a algumas coisas que eu estava botando na própria dissertação. Então, acho que também, assim, destacar isso na importância que foi essa experiência de escrever esse livro, né. Acho que foi bastante importante, assim, para mim, esse formativo. Fala, Guto. Obrigado, Rafael. Guto, gostaria de fazer um último uma observação comentário? que eu queria só fazer a partir da colocação do Ivan, bastante, como sempre, pertinente e precisa, porque, na verdade, assim, eu acho que um dos interesses que a gente tem no Beck, ou em figuras, digamos, aspas, secundárias, menores, na física, pensando a partir da perspectiva da própria filosofia, que o Beck nos permite perguntar, mas afinal, será que os físicos sabem ou são unânimes no que diz respeito a o que deve ser entregue pela física? Ou seja, qual é o objetivo da física, afinal? Né? Eu acho que ele permite a gente voltar a essas questões e, como o Ivan colocou, o que também está presente no comentário feito pelo Rafael, até onde vai isso que deve ser entregue pela física? Deve ser meramente científico, deve também ter uma dimensão político-social. Eu acho que isso é uma coisa que o Beck, de uma maneira bastante autêntica e genuína, ele traz. Então, acho que, ou seja, o que, por um lado, mostra que a reflexão filosófica nunca morre, não tem como morrer, o que é bom para a gente, digamos assim, e, por outro lado, tensiona de dentro a própria física. Por quê? Porque o Beck sempre quis ser físico, né? Ele sempre quis, ele vai criticar o Bunge, vai criticar o Sábato, porque eles queriam ser físicos mais alguma coisa, e ele achava isso inadmissível. Então, acho que, de uma certa maneira, o que eu quero dizer fundamentalmente é o seguinte, acho que o Beck é uma pessoa extremamente interessante para nós, que gostamos de pensar sobre as questões que o Ivan vem nos apresentando aqui, porque, em parte, ele não dá as respostas, mas ele não nos permite virar as costas para os problemas. Então, acho que isso é muito bom, ainda mais para nós que estamos, né, num país como o Brasil, vivendo os tempos que estamos vivendo. Era isso, obrigado. Obrigado. Bom, está na hora de nós acabarmos, infelizmente, né? Temos um tempo para isso. Ivan, Rafael e Guto, agradeço imensamente a vocês, a disposição de nós podermos fazer esta discussão, né, muito esclarecedora sobre o livro que vocês publicaram. Tá?